Olá, tudo bem? O Fábio Franca me perguntou a respeito de Hitler. Eu já recebi muitas perguntas a respeito de Hitler. A maioria delas querendo saber onde ele está, o que aconteceu com o espírito de Hitler. Mas a pergunta que o Fábio Franca me faz é essa: existe a possibilidade de Hitler reencarnar como um homem bom ou ele seria cruel de novo? Hitler se tornou um símbolo de algumas das piores qualidades humanas. Mesmo que a história mostre que houve outros ditadores tão ou mais cruéis que ele, que também causaram grandes estragos para a humanidade, a primeira pessoa que nós lembramos quando o assunto é crueldade humana é Hitler. A história tem essa característica de formar ícones. Antes de Hitler, já havia grandes ícones do mal, como Átila, o Huno e Gengis Khan. Sobre o paradeiro do espírito de Hitler, isso pode ser desanimador para aqueles mais curiosos, mas nós não temos como saber isso. O Geraldo Lemos Neto relata uma conversa informal que ele teve com Chico Xavier. Chico disse a ele que Hitler recebeu das altas esferas uma sentença de ficar 1000 anos numa prisão espiritual em Plutão. Isso por causa dos erros cometidos por Hitler, mas também como uma proteção a ele em relação aos milhares de espíritos que gostariam de se vingar de Hitler. Chico teria dito também que quando Gandhi desencarnou, Gandhi teria pedido pessoalmente a Jesus para cuidar de Hitler, ser uma espécie de guia espiritual de Hitler. Eu não posso duvidar do Geraldo, isso seria o mesmo que chamá-lo de mentiroso. Também não posso simplesmente negar o que o Chico disse. Mas essas conversas informais do Chico não me parece que devam ser tomadas à conta de verdade, pelo menos não do modo como nós entendemos a verdade. Isso pode ser uma tentativa de fazer compreender algo muito complexo, pode ser a maneira como o Chico conseguia apreender as informações que eram passadas a ele pelos espíritos. Pode ser verdade, quem sabe? Mas também pode ser pura viagem do Chico, por que não? Será que o Chico era infalível? Claro que não. Existe uma tendência no movimento espírita de dizer amém para tudo que o Chico e o Divaldo falam. Mas eles são seres como nós, um pouco melhores, mais esclarecidos, mas ainda seres como nós. Agora, essa pergunta do Fábio. Não existe a possibilidade de Hitler reencarnar como um homem bom. Pelo menos não por um bom tempo, séculos, milênios talvez. Não pelas crueldades da guerra. Sempre existiu guerra. Nós vemos que o Livro dos Espíritos, por exemplo, trata a guerra com a maior naturalidade. Isso sem falar que não foi Hitler quem declarou guerra. Não por causa dos campos de concentração. Todos os grandes países envolvidos na Segunda Guerra tinham campos de concentração. Alguns têm até hoje. Não pela perseguição aos judeus. Os judeus foram perseguidos por serem judeus desde que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. E os judeus não eram o único grupo combatido pela Alemanha nazista. Na verdade, o erro de Hitler, não só de Hitler, como de vários dos seus companheiros de ideais e de partido, é muito mais profundo. Na história popular que ensinam nas escolas, Hitler é mostrado como um fanático propenso a ataques de cólera, um homem sádico e louco que queria dominar o mundo. O revisionismo tenta passar a ideia, infinitamente infantil, de que Hitler desejava apenas a unificação da Alemanha, uma espécie de grande pai do povo alemão, vítima do sionismo internacional. Para eles não existiram campos de extermínio e tudo que se fala de Hitler e da Alemanha nazista é uma versão mentirosa dos vencedores. Hitler desde jovem se interessava por aquilo que chamam de ocultismo. Hitler conhecia a magia, leu A Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, muito provavelmente leu obras espíritas de cunho científico. Hitler detestava Rudolf Steiner, que se desdobrava e se infiltrava nas reuniões secretas dos iniciados do partido nazista. Hitler era um iniciado, não há a menor dúvida a esse respeito. Aliás, Hitler era médium e serviu de instrumento para que seres mais fortes que ele
seres que realmente comandam o mal na Terra, colocassem em prática o seu plano de domínio. Hitler achava que conhecia suas reencarnações anteriores. Numa delas, ele teria sido o imperador Tibério. Qual foi então o erro profundo de Hitler? Para explicar isso, nós temos que ir mais longe. Eu tenho visto alguns confrades espíritas defenderem a ideia de que Darwin antecipou Kardec na questão da evolução das espécies. Isso inclusive é tema de um livro editado aqui pela FERGS, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Na verdade, não foi Kardec que antecipou Darwin. É o contrário. Foi Darwin que fez Kardec mudar de ideia e a partir daí provocar novo debate a esse respeito com os espíritos. Poucos espíritas conhecem a primeira edição do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos que nós normalmente utilizamos em nossos estudos é a segunda edição. E há grandes diferenças entre as duas, entre a primeira edição, aquela famosa edição que marca a inauguração da doutrina espírita, publicada em 18 de abril de 1857, e a segunda edição, a começar pelo número de questões, que era de 501 e passou para 1018. Apenas para nós fixarmos, a primeira edição do Livro dos Espíritos é de 1857. A origem das espécies de Darwin é de 1859, portanto 2 anos depois. E a segunda edição do Livro dos Espíritos, 1860, um ano depois do lançamento do livro de Darwin. Nós vamos ver a substancial mudança de posicionamento de Kardec em relação a um tema diretamente atingido pelo lançamento do livro de Darwin. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, na questão número 37, Allan Kardec pergunta: a diferença entre o homem e os animais não consistiria apenas no desenvolvimento das faculdades? E a resposta deles é que não. O homem é um ser à parte. Na segunda edição, conhecendo a teoria proposta por Darwin, Kardec parece que não aceita aquela primeira resposta dada pelos espíritos e pergunta exatamente a mesma coisa. Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Essa é a questão 610 do Livro dos Espíritos, que nós conhecemos, a segunda edição. E eles respondem que não, mas a questão não fora desenvolvida. Além disso, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. Outra questão trata da origem evolutiva do espírito do homem. E aqui nós vemos que todo entendimento a respeito da origem do homem foi reformulado. Na primeira edição é dito que o homem jamais foi outra coisa que não um homem. E diz ainda que seria um erro acreditar que, por uma lei progressiva, o homem passou pelos diferentes degraus da escala orgânica para chegar ao seu estado atual. Na segunda edição, no entanto, Kardec pergunta: onde passa o espírito a primeira fase do seu desenvolvimento? E a resposta é: numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Ou seja, o homem passou sim por outros estágios evolutivos. O princípio inteligente estagiou por outros reinos da natureza antes de ser isso que nós chamamos de espírito. Mas o que isso tem a ver com Hitler? Nós vamos chegar lá. Por que os espíritos disseram, na primeira edição do Livro dos Espíritos, que o homem é um ser à parte na criação? Porque a ideia de evolução, que surgiria 2 anos depois com Darwin, essa ideia oferece muitos perigos. Darwin passou por um verdadeiro martírio íntimo antes de publicar a sua obra. Darwin tinha muito medo do que a sua obra poderia causar, e realmente causou. Antes do livro de Darwin, ainda predominava a crença de que Deus criou o mundo em 6 dias. A igreja ainda comandava as mentes ocidentais. O livro de Darwin foi uma revolução na maneira de ver o mundo. O fundamentalismo bíblico teve origem justamente na tentativa de promover uma resistência ao evolucionismo de Darwin. Embora Darwin não tenha tratado especificamente do homem na origem das espécies, ficou subentendido que a seleção de indivíduos de uma espécie
poderia ser promovida artificialmente se houvesse um propósito neste sentido. O primo de Darwin, Francis Galton, aplicou essa ideia para promover melhorias hereditárias. Tanto ele como Darwin acreditavam que talento e genialidade eram hereditários, podiam passar de pais para filhos, além, é claro, das características físicas. Foi esse primo de Darwin que cunhou a expressão eugenia. Galton definiu eugenia como o estudo dos agentes sob controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Na primeira metade do século XX, os movimentos de eugenia se tornaram muito populares, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Os principais visados nos Estados Unidos eram os deficientes físicos e mentais, os pobres, os judeus e os italianos. Homens e mulheres eram confinados para que não pudessem se reproduzir. A esterilização era aplicada em massa. Até a eutanásia chegou a ser aplicada. Isso era política de Estado, isso era visto como um grande avanço da ciência e como um bem para a humanidade. Esse foi o erro profundo de Hitler, ter comprado essa ideia e aplicado essa ideia maciçamente. Embora essa política tenha começado na Inglaterra e nos Estados Unidos, foi na Alemanha nazista que ela teve condições de ser drasticamente colocada em prática. Acreditava-se realmente que esse era um modo de limpar a população. O objetivo era criar um super-homem, assim como fazem com os cachorros de raça ou com as vacas leiteiras. Só os melhores exemplares da espécie humana teriam oportunidade de se reproduzir. Por que isso é tão grave? Porque isso ultrapassa qualquer crueldade momentânea. As vítimas de uma crueldade de guerra podem se recuperar e prosseguir na sua caminhada evolutiva. E é isso que acontece, mesmo que essa recuperação seja difícil e às vezes muito demorada. Mas como ficaria a reencarnação daqueles que não fossem considerados dignos de viver? A pessoa que tem uma deficiência física ou mental, ela é quase sempre portadora de um estigma kármico, ou seja, essa deficiência tem origem no espírito, a partir de um equívoco produzido ou sofrido por ela mesma em uma outra existência. Ela não consegue simplesmente se livrar dessa deficiência antes de reencarnar. Esse espírito então estaria permanentemente proibido de reencarnar, pois se ele teimasse em reencarnar, seria imediatamente abortado por causa da sua deficiência. Um projeto como esse vai além da crueldade sádica. Isso é uma interferência direta e massiva contra a lei de Deus, a lei que nos rege a todos. Então não existe a menor possibilidade do espírito de Hitler reencarnar como um homem bom. Não, durante muito tempo. Um espírito como ele tem a mente deturpada. Quem compreende a reencarnação, quem sabe que a vida continua depois da morte física, e mesmo assim compactua com essas ideias, tem a mente deturpada, profundamente deturpada. Existe um fenômeno divino chamado vida. A forma de vida mais elevada que nós conhecemos é o ser humano. Querer comandar e controlar o curso da vida humana no planeta é brincar de Deus. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assistir. Obrigado